Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. O Evangelho do dia, nós vamos a Marcos 6, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, nós estamos diante de uma passagem muito interessante e que vai também nos ajudar a entrar no assunto de hoje. Pois bem, Jesus Cristo está passando por uma situação que nos leva a uma reflexão sobre o ser discípulo de Jesus. Aqui, sobre o ser profeta. No primeiro momento, a grande admiração por tudo que Jesus Cristo vem fazendo. Eu quero lembrar para você que nós estamos na primeira etapa do tempo comum. Você sabe que o ano litúrgico da igreja, ele começa depois do domingo de Cristo Rei, em novembro. O tempo comum, depois do domingo de Cristo Rei, ainda vai até o sábado, e no domingo seguinte começa o novo ano, que é a preparação para o Natal, o Advento. Depois vem o tempo do Natal, até o batismo de Jesus em janeiro, entre 6 e 8 de janeiro. Agora, ainda mais até o dia da apresentação do Senhor, o que chamar na Bíblia o 8º dia, quando fosse apresentado o primogênito. Pois bem, depois do batismo de Jesus, aí nós temos 7 semanas do tempo comum, que antecedem a quaresma, que começa com a quarta-feira de cinzas. Depois a Páscoa, quaresma e preparação da Páscoa, e a Páscoa que vai até o domingo de Pentecostes. Depois do domingo de Pentecostes, começa a segunda etapa do tempo comum, que vai até o sábado depois do domingo de Cristo Rei. Pois bem, na primeira etapa do tempo comum, essas 7 primeiras semanas agora em janeiro com um pedaço de fevereiro, nós meditamos toda a missão de Jesus Cristo antes de sua morte e ressurreição. A segunda etapa, nós vamos meditar a vida de Jesus Cristo, os milagres, sua ação, os seus ensinamentos no meio de nós, mas à luz da Páscoa. Então, nós temos esses 2 momentos com esse posicionar-se diante de Deus. Pois bem, então o texto de hoje, como os textos da semana passada, vem nos colocando, por insinuação já, ou colocação dos discípulos, diante desse mistério Jesus. Jesus Cristo é apresentado pelos evangelistas como aquele que é realmente um ser humano, mas que revela na sua humanidade algo divino. E nos leva a pensar nisso. Claro que o desfecho vai ser esse, porque toda a ação de Jesus Cristo revela-o como homem e revela-o como Deus.
Pois bem, nós tivemos uma passagem falando sobre Jesus Cristo que controla a questão das águas e dos ventos. Vocês se lembram quando Jesus está num barco, está dormindo, tem um travesseirozinho ali para ele, enquanto os seus apóstolos estão num aperreio muito grande, porque a água está agitada, a barca está a tempo de afundar, e aí eles vão gritar por Jesus. Jesus Cristo na calma, porque ninguém resolve os problemas fazendo barulho. Então Jesus Cristo vai acalmá-los, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para o mar, acalma, vem a bonança. E aí eles ficam realmente admirados. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Pois bem, a pergunta ficou para nós. Quem é esse? Não é simplesmente um ser humano. Jesus Cristo tem o domínio sobre a natureza. Há a passagem no capítulo 6 do Evangelho de São João que ele anda também sobre as águas. Ele tem poder sobre tudo isso. Domingo nós tivemos a oportunidade de meditar Jesus Cristo expulsando demônios. E aí mostra o poder que tem também para libertar o ser humano livrando do mal. O mal obedece. E mais uma vez a pergunta: quem é este que até o mal obedece? Por trás dessa pergunta existe o interesse de levar você a descobrir Jesus Cristo para além de sua humanidade. Quer revelar Jesus naquilo que ele é de fato, pessoa divina. Mas ele não vai dar a resposta assim pronta. Ele está nos levando a uma reflexão, a uma experiência. Ora, Jesus Cristo, quando ensina, eles ficam admirados, mas ele ensina com autoridade. Convém lembrar que essa autoridade revela a consciência de filho de Jesus. Nós falamos sobre isso aqui ontem. A consciência filial. Pois é, ele fala com autoridade. Pois bem, agora Jesus Cristo está em outra situação. Aqui no contexto do Evangelho de Marcos 6, de 1 a 6. Jesus começa a ensinar na sinagoga. Todos escutavam e estavam admirados. De onde recebeu ele tudo isto? Primeira pergunta. Segunda, como conseguiu tanta sabedoria? Então, de onde ele recebeu tudo isso? Onde adquiriu essa sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? É a sabedoria de Jesus. O conhecimento de Jesus. Os milagres realizados por ele. E eles começam então a fazer uma ligação. Nós conhecemos, ele é carpinteiro, tem uma família. Quer dizer, aparece aqui como verdadeiramente homem. Mas essas ações revelam muito mais do que o humano. Não consegue entender isso? Jesus Cristo está para além do que parece. Ele de fato é essencialmente homem, é 100% homem e é 100% Deus. Agiu como homem no meio de nós. A sua ação revela algo extraordinário. E todos estão de fato querendo descobri-lo. E nós queremos descobrir também quem é Jesus Cristo. Porque só podemos pregar Jesus, só podemos anunciá-lo por toda parte, se nós o conhecermos. Não conhecimento puramente intelectual, mas um conhecimento de vida, conhecimento de experiência. Eu gosto quando estou lendo um texto de Calhoun. Calhoun é um teólogo. E então ele fala muito da experiência de Deus e a autoexperiência. Você se experimenta aqui no nosso contexto, na nossa história, no nosso dia a dia. E depois essa experiência nossa entra no confronto com a ação de Deus, com a revelação de Deus. E aí eu só vou poder de fato me compreender como esse ser humano se eu tiver na minha experiência a experiência também de Deus. Quanto mais eu experimentar Deus, quanto mais estiver com Ele, e quanto mais eu entender a minha realidade, mais eu vou ter condições de falar sobre Jesus.
Eu sei que você pode estar aí na sua experiência, trabalhando na sua cozinha, na sua sala, sei lá, em qualquer parte de sua casa. Você pode estar até sentadinha aí, com seu papelzinho e caneta, a Bíblia, o catecismo do lado. Eu não sei qual é a sua experiência agora, mas eu tenho certeza que aí, onde você está, com um coração bem aberto, uma mente bem voltada para Deus, você está experimentando Jesus. E saiba de uma coisa, esse Jesus não é simplesmente um ser humano, Ele é Deus. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele tem o domínio do mar, Ele tem o domínio do vento, Ele tem o domínio sobre o ser humano, Ele tem o domínio sobre todas as doenças, sobre todo o mal, sobre todas as coisas. E todos os joelhos se dobrarão diante dEle no céu, na terra e nos infernos. Toda parte, Ele é o Senhor. E a maior riqueza é esta: ter uma experiência com Jesus.